Fala Tricolor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rafael Jardim, seu canal Mundo SPFC. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal, tá certo? Para receber aí as nossas notificações, receber os nossos conteúdos. Também te convido a você sempre acessar o blog mundospfc.com.br. Lá eu sou editor do site, sempre publico algumas opiniões, algumas colunas, tá certo? E é isso. Pessoal, enquanto a gente está aí entre mais uma decepção, que foi a estreia no Campeonato Brasileiro, com aquele empate ridículo com o Sport, e entre a estreia sem nenhum otimismo na Libertadores, a gente tem uma preocupação muito maior aí do que o pênalti perdido pelo Caleri, ou se esse finalmente é o ano do tetracampeonato da Libertadores, coisa que a gente sabe aí que é bem difícil que aconteça, mas estamos na torcida. Mas enfim, tem coisa muito mais preocupante fora das quatro linhas, né? Eu trouxe aqui uma matéria que é do blog do Nicola no portal R7, né? Todos vocês conhecem o blog do Nicola, também conhecem o blog dele no R7, e ele trouxe uma reportagem extremamente preocupante, pelo menos para mim, que tem um amor ao clube, e meu amor ao clube vai muito além de um título que o clube possa eventualmente conquistar numa temporada. Meu amor ao clube vai pelo clube em si, né? Preocupado com a saúde financeira do clube, claro, com títulos também, mas preocupado com o futuro do clube, deixar um legado para os meus filhos e meus netos, que também, se Deus quiser, serão são paulinos, né? Qual clube nós estaremos deixando para as próximas gerações de São Paulino? Então, a reportagem do Nicola diz, estou com ela aberta aqui, São Paulo vive maior crise financeira da história com dívida perto de 1 bilhão de reais. Então essa é a notícia do Nicola, o título já é autoexplicativo, a gente está numa pindaíba tenebrosa financeira, a situação de São Paulo é muito preocupante, tá? A situação financeira de São Paulo é muito preocupante, eu vou ler a reportagem aqui para vocês, junto com vocês, né? Mas assim, dá para adiantar que é uma situação extremamente preocupante. A gestão Casares começou o seu trabalho lá no primeiro mandato, prometendo equacionar essa dívida e no fim está entregando uma dívida maior do que quando pegou. Claro, no meio desse trajeto aí tem um título da Copa do Brasil, saímos da fila, né, no Campeonato Paulista, enfim, há sim os méritos do Casares, mas a gente não pode deixar de ver que na parte financeira, na parte econômica do São Paulo, o trabalho da gestão Casares é muito ruim mesmo. Na minha opinião, a pior já feita no São Paulo Futebol Clube, pelo menos que eu tenha visto, e conforme a reportagem aqui vocês vão ver, também é. Bom, mas vamos lá. O Nicola começa dizendo assim, um caos financeiro sem precedentes, por aí já dá para ver. Assim dá para descrever o atual momento do São Paulo. Sem títulos no ano passado, mais um, né? O tricolor registrou um prejuízo de 289 milhões em 31 de dezembro, elevando sua dívida para 969 milhões de reais. Nunca, desde que foi fundado, São Paulo havia tido tamanho prejuízo, tão pouco uma pendência tão alta. Pois a dívida já está batendo ali na porta do 1 bilhão de reais e no ano passado a gente teve quase 300 milhões de déficit. E aí, meu amigo, minha amiga, eu pergunto para você, esse déficit, esse absurdo de déficit foi em troco do quê? O que o São Paulo ganhou no ano passado? Qual foi o grande investimento? Qual foi o craque? Qual foi a reforma no Morumbi? Qual foi a reforma no CT? Qual foi a sede construída que o São Paulo fez para terminar um ano devendo 300 milhões de reais? Fala para mim. Valeu do que um déficit desse? Então, é a completa má gestão.
né? Muito gasto e pouco resultado. Tem time que teve pouco resultado, mas não teve um déficit desse tamanho, né? Mas vamos seguindo. No acumulado dos últimos 4 anos, ou seja, gestão Casares, o tricolor registra um déficit de 429 milhões de reais. Então, a gestão Casares causou, não por má fé, não é nada disso, mas por má gestão, por falta de prioridades, um déficit de 429 milhões nos últimos anos. Com exceção a 2022, quando teve um superávit de 37 milhões, o São Paulo só fechou no vermelho no período. 106 milhões no negativo em 2021, e eu, abre parênteses aqui, eu já reclamava desse valor, né? Não sabia que o pior ainda estava por vir, e 62 milhões de reais em 2023, antes dos 289 milhões de reais de 2024. Ou seja, é uma coisa assim, que a cada ano o déficit vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O clube não tem intenção de resolver as suas contas, parece. Eu não sei se é isso que realmente passa na cabeça da diretoria, mas a impressão que nós, torcedores, temos é de que o clube não está preocupado em pagar suas contas. Porque pelo menos teria ficado no 0 a 0. Um déficit baixo, déficit de 5 milhões, 3 milhões, passou um pouquinho daquilo que recebeu, né? E um outro detalhe, o clube vem recebendo, tendo bastante receita. Não atinge a receita do Flamengo, do Palmeiras, mas tem uma boa receita, né? A torcida lota estádio. Eu não me recordo ao certo, mas deve ter sido a torcida que mais encheu o estádio no ano passado. Tá com patrocínio, a camisa não tá vazia. Deve ser a terceira ou quarta equipe em cotas de TV. Então, por que um déficit desse? Só se explicaria se um time realmente montou um elenco fortíssimo e terminou um ano com título. Mas mesmo assim a premiação desse título equilibraria, né? Então, é literalmente assim, um dinheiro jogado fora. O São Paulo está queimando dinheiro na gestão Casares. Continuando aqui. Somente o Corinthians, entre os clubes paulistas, tem dívida maior que o São Paulo. Olha a situação. O Timão deve cerca de 2,4 bilhões, incluindo o estádio. Ou seja, o Corinthians tem o dobro e mais um pouco de dívida, é verdade. Só que ele tem um estádio para pagar. Eu sei que descontando o estádio a dívida ainda fica maior, mas tem um estádio. Você entende? E se você olha aí os últimos 10, 15 anos, o rival teve mais títulos que a gente. Não é? Incluindo o estádio, contra 650 milhões de Palmeiras e Santos, aproximadamente. Né? E não custa lembrar de onde veio o Santos, da segunda divisão, né? Também por conta aí de má gestão e dívida. E a consequência das pendências no São Paulo tem sido catastrófica, segue o Nicola. No ano passado, por exemplo, o tricolor gastou, olha isso, preste muita atenção a este dado, vou até repetir a frase, porque tem muita gente que não entende, tem muito torcedor que só enxerga até o fim do apito do juiz, que não entende o que uma dívida como essa impacta para um clube de futebol. Vamos lá. No ano passado, por exemplo, o tricolor gastou 90 milhões apenas com juros das dívidas bancárias, que eram de 281 milhões. 90 milhões de reais. O São Paulo, apenas para essa dívida não subir, pagou 90 milhões. Eu te pergunto, quantos jogadores o São Paulo poderia trazer, reforçar o elenco com 90 milhões. Eu não tenho conhecimento de um clube que tenha investido 90 milhões de reais no ano passado para fortalecer em reforço. Não me recordo. Pode até ser que Palmeiras e Flamengo tenham gastado tudo isso, mas não me recordo. Tá? Então, esse é um valor que o São Paulo paga por ano só para evitar que a dívida, por si só, continue subindo. Então ele paga 90 milhões para a dívida permanecer a mesma. Só que tem um problema. O São Paulo faz a dívida crescer. Mesmo pagando juros, o São Paulo faz a dívida crescer quando registra déficit. Você entende como um time queima dinheiro? Continuando, para tentar, aí vem a solução do senhor Casares, a solução de um problema que a própria gestão causa, né? Que é não ter cuidado dessa dívida logo no começo, quando ela era uma dívida ainda pagável, né? Porque já chegou num ponto, 1 bilhão de reais, paga como? A não ser que vire SAF. Só que aí o torcedor precisa ser informado.
O intuito é esse? O clube vai virar SAF? Se for, fala pra gente, a gente relaxa, né? A gente fica tranquilo, vai chegar um investidor, pôr dinheiro na mesa, vão comprar o São Paulo e aí tá tudo certo. Só que se o plano é esse, a gente precisa saber. A gente não pode ficar aqui sofrendo e vendo o clube nessa situação, sangrando, queimando dinheiro, sem saber o que vai acontecer. Para tentar sair do fundo do poço, o presidente Júlio Casares trabalha em duas frentes. A constituição de um FIDIC, né, que já captou 135 milhões, segundo o Nicola, ou seja, um ano de juros, né? Até agora esse projeto aí esse suposto fundo do Casares captou. E aí tá o que me preocupa bastante. E a parceria com Evangelos Marinakis, que vai injetar quase 600 milhões em contratações para atletas essencialmente nas categorias de base. Vamos lá, o clube está devendo 900 milhões, quase 1 bilhão. O clube paga 90 milhões e vai chegar um empresário e investir quase 600 milhões para jogador de base. Não é estranho para você? Para mim é estranho. Não faz muito sentido. Precisa de 600 milhões na base, a não ser que fosse para construir um novo CT de Cotia. É muito dinheiro só para base. Então, para mim, é óbvio que esse dinheiro vai pingar também no time principal. Só que esse dinheiro vai entrar como? Para pagar a dívida? Para bancar aí 2/3 da dívida e diminuir pagamento de juros? E no lugar os juros, no lugar de ir para banco, vai para esse empresário? Vai ganhar com o quê? Né? Me parece, quando você olha as notícias e vai juntando as peças, me parece que isso aqui é um embrião de uma SAF, né? Se é bom ou se é ruim, isso é um tema específico. A gente precisa discutir se São Paulo deve ou não virar SAF. Mas me parece que é um embrião de uma SAF. Se é um embrião de uma SAF, se a diretoria tem o interesse de transformar o São Paulo numa SAF, a gente precisa saber isso. Saber disso com antecedência. A torcida do São Paulo precisa participar do debate, não é verdade? Aí, para finalizar aqui, o Nicola coloca: importante, o São Paulo ainda está cerca de 3 milhões de reais por mês acima dos gastos previstos com seu departamento de futebol. Tal valor precisa ser corrigido até o fim da temporada com corte especialmente na folha salarial do tricolor. Ou seja, só de folha, o São Paulo aí já está estimando, por esse dado aqui, fazendo uma conta bem simples, o São Paulo já deve terminar aí com um novo déficit de mais 30 e poucos milhões de reais, né? Então, mas vai cortar onde? Pensando em reforços, não é verdade? Enfim, isso é uma notícia extremamente preocupante. Eu nem ia fazer vídeo hoje, porque o jogo já foi sábado, a estreia é amanhã, mas essa notícia realmente me preocupa bastante, porque, como eu falei no começo do vídeo, eu já não sei mais qual São Paulo nós vamos deixar para as próximas gerações de São Paulinos. Qual o São Paulo? O São Paulo que eu recebi daqueles lá de trás era um time vitorioso, contas em dias, exemplo para os rivais. Do jeito que está, o São Paulo que a gente está deixando para as próximas gerações é um São Paulo que vai viver de passado. Não é verdade? É um São Paulo que vai viver de passado. Um clube falido, semi-falido, com Pires nas mãos, esperando um empresário, uma SAF. Essa dívida vai bater em quanto? Né? Então é isso, gente. É muito preocupante a situação do São Paulo. 1 bilhão de dívidas, na minha opinião, já é uma dívida impagável. O clube não paga mais. Pior, se for tentar pagar, precisa ser muito bem planejado, porque corre um sério risco de rebaixamento em campeonatos brasileiro e paulista. Porque precisará fazer um corte tão grande na sua folha de pagamento, que é o principal gasto do clube, vai diminuir a qualidade do clube, do time que vai disputar essas competições, né? Correndo sério risco de rebaixamento, e se cair, além da vergonha, vai ter menos receita, e aí piora por outro lado. Então, o São Paulo, se quiser pagar, precisa saber como cortar, precisa usar os garotos da base, né? Ter uma folha salarial ali
20% do que é hoje, 10% do que é hoje. Isso só é possível com garotos da base, mas pode ser que a safra não corresponda a essa necessidade do clube. Então isso precisa ser muito bem estudado. Só que ao mesmo tempo não dá para deixar essa dívida seguir crescendo e crescendo e crescendo, porque é só você fazer as contas. 300 milhões de déficit, mais 4 anos a dívida virou 2 bilhões. Simples assim. Aí não tem nem como pagar juros de dívida, né? É muito preocupante a situação do São Paulo. Então é isso. Por um lado, a gente segue torcendo, desejando sempre o melhor para o time, esperando que aconteça aí um título de Libertadores, um título de Campeonato Brasileiro, um bicampeonato de Copa do Brasil, porque futebol tudo é possível. Mas a gente também, é uma convocação que eu faço a você, torcedor são paulino, a gente não pode só olhar o que acontece dentro do campo, a gente precisa olhar o que acontece fora. É por falta de pensar assim que o clube, que uma diretoria, não só essa, como outras, leva um clube a dever R$1 bilhão. Não tem cobrança, não tem oposição. O São Paulo não tem oposição. Não tem ninguém nem para reclamar disso lá dentro, né? É uma tranquilidade ser presidente do São Paulo porque faz o que quer. Não tem nem nota de repúdio de alguém lá dentro. Como que o clube chega a R$1 bilhão de dívida, gente, sem ganhar nada? Ganhou uma Copa do Brasil de título importante nos últimos, 15 anos. É muito pouco, não compensou. Você entende? É extremamente preocupante a torcida do São Paulo, a situação do São Paulo, e a torcida do São Paulo é a única que pode fazer alguma coisa, né? É isso. Vamos seguir de olho, seguir torcendo, mas seguir fiscalizando também. Se você chegou até aqui, peço que você dê o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Essa dívida precisa ser debatida pela torcida do São Paulo, tá? Então por isso eu peço, compartilhe. Tem aí as opções de compartilhamento, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo de Telegram, nas redes sociais. Essa dívida precisa ser debatida, não pode passar despercebida. Não é verdade? A gente precisa ter esse número de R$1 bilhão, precisa estar na cabeça do torcedor são paulino. Todos os dias. Vai para o estádio, precisa ir para o estádio pensando na vitória, mas precisa estar lembrando também que tem R$1 bilhão para pagar. Tá? Agradeço novamente, deixe seu like, compartilha e vamos São Paulo.